Profeta Ezequiel, capítulo 22, e versículo 30. Prometo aos irmãos que não vou externar, não vou estender a palavra que Deus colocou no meu coração, mas com certeza você será alimentado pela palavra de Deus. Aleluia. Quem veio alimentar a palavra de Deus? Quem veio se alimentar da palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra é alimento para nós. Profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22 e 30. Aleluia. Ezequiel 22 e 30. Diz assim. Quem encontrou, diga bem. Diz assim. E busquei entre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a quem achei. E busquei entre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém eu achei. Amém? Quem tem um assento assim embaixo? Tomai os vossos assentos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor, a alegria é abundante. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E Jesus, ele diz também, na palavra de Deus está escrito assim, que não haja silêncio em vós. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. O Espírito de Deus está aqui dentro? Aleluia. O Espírito de Deus está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele está na sua vida. Que não haja silêncio em ti. Glorifique o nome da Deus. Que te salvou. Que te salvou. Aleluia. Irmãos, esse versículo 30 que nós acabamos de ler, no livro do profeta Ezequiel, é um versículo que pouco é lido, ou pouco é comentado, pregado. Por quê? Porque esse versículo 30 nos mostra e nos dá revelações poderosas e tremendas. Se você ler todo o capítulo 22, você vai perceber que Deus, ele está procurando alguém. E o tema da minha mensagem esta noite, da mensagem que Deus hoje tocou o meu coração é o homem que Deus procura. O homem que Deus procura. Pois bem, Ezequiel, ele faz parte de um grupo de cativos que saiu da terra de Judá e foram levados para a Babilônia. Ficaram no cativeiro aproximadamente 70 anos. Ezequiel perdeu a sua esposa de caminho à terra do cativeiro. Ezequiel tinha aproximadamente 24 anos. E de caminho para a Babilônia, sua esposa morreu. Mataram sua esposa, os soldados de Babilônia. E ele chegou em Babilônia com seu espírito e sua alma batida, triste, cabisbaixo. Por isso que, em um dos capítulos do seu livro, Deus diz para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel já estava para baixo, desanimado. Porque ele saiu da sua terra como escravo. Ele perdeu a sua esposa de caminho à Babilônia. E ele estava em uma terra que adorava deuses pagãos. A Babilônia, eles adoravam Marduk, Azera, Astarote, e uma estátua que Nabucodonosor levantou e todos deveriam adorar essa estátua. E ele, quando chegou na Babilônia, ele chegou triste. E a Bíblia diz que, desde o capítulo 1, todo o seu livro, porque o livro de Ezequiel é um livro que é difícil de você interpretar. Muitos dizem que o livro difícil de se interpretar é o livro do Apocalipse. Não. Porque o livro do Apocalipse é um livro que tem alegorias, histórias e simbologias.
Mas o livro de Ezequiel é um livro de difícil interpretação. Para você poder entender e compreender e interpretar esse livro, você tem que pedir a direção de Deus. E todo o seu livro, todo o seu capítulo, ele está falando dos seus irmãos cativos em Babilônia. Ezequiel, quando chegou em Babilônia, deram para ele a parte aonde morava os plebeus, os pobres. Ele ficou na parte mais miserável da terra da Babilônia. E a Bíblia diz que Ezequiel constantemente colocava um caniço sobre os seus ombros, e no lado direito ele carregava argila, e no lado esquerdo ele carregava tijolo, e levava para a Babilônia. Esse